Bem, boa tarde a todos. Agora sem mais histórias de caranguejos e banana. Vamos orar e a gente começa o nosso tempo oficialmente juntos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade nesse sábado à tarde. Obrigado por cada um que está aqui e pedimos que o Senhor abençoe nesse nosso tempo de reflexão bíblica. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso tema hoje é esse que está aí em cima. Homo explorens, o anseio humano, o desejo humano e sua exploração do universo e de tudo que existe por aí. Como o Léo já explicou, tem um artigo inteiro no livro lidando com isso, com muito mais detalhe do que eu vou trazer aqui, mas a ideia é que realmente eu dê para vocês um gostinho de uma análise teológica, bíblico-teológica, acerca desse anseio humano por explorar. Veja, muitas vezes a nossa teologia ela é restrita às coisas que dizem respeito apenas à salvação e à vida eterna, e não às coisas que já se passam aqui nesse mundo, as coisas da terra, por assim dizer. E hoje eu vou ajudar vocês a pensar, assim como o pastor Mateus fez numa estrutura de criação, queda e redenção, a gente pensar um pouquinho acerca de por que a gente gosta tanto de explorar. Então o Douglas Adams, autor de ficção científica, certa vez escreveu num dos seus livros: o universo, como já foi dito anteriormente, é um lugar desconcertantemente grande. Um fato que, para continuar levando uma vida tranquila, a maioria das pessoas tende a ignorar. Por que Deus fez um universo tão grande se Ele queria colocar a gente num planetinha tão remoto, numa galáxia secundária? A gente chega nisso. Mas vamos pensar primeiro. Essa Terra, como você sabe, esse planeta que nós temos, ele é lindo, ele é absurdamente diversificado. Ele tem toda sorte de coisa. Ele tem fiordes monstruosamente belos como esse na Noruega. Ele tem desertos dramaticamente quentes. Ele tem tundras singelamente geladas. Ele tem vales nevados, coisas lindas como os que a gente vê na Suíça. Ele tem suas cordilheiras, suas dunas, tem suas praias maravilhosas, tem falésias, e tem uma categoria à parte que eu chamo de, que são as Ilhas Lofoten na Noruega, que para mim é uma categoria única de beleza, algo incomparável que você encontra por aí. Mas o meu ponto é, dificilmente algum de vocês é uma pessoa que se contenta em viver apenas no pequeno ambiente, no pequeno microcosmo que você cresceu ou nasceu. Nós não queremos viver onde estamos, nós queremos ir além. Eu quero ver as montanhas, Gandalf, disse Bilbo Baggins certa vez, falando desse anseio que é parecido com o de vocês que moram num mero planalto. Explorar a diversidade dessa criação é parte de algo que Deus colocou no coração do ser humano. Isso se mostra, é claro, nos esforços da ciência e da NASA em mandar sondas espaciais, explorar lugares do mundo, as agências espaciais, gastando um dinheiro maluco para conhecer telescópios, esse tipo de coisa. Isso acontece desde esses macro esforços até coisas pequenas, como videogames criados com esse instinto de exploração. Talvez alguns de vocês já tenham passeado por esse lugar fictício num videogame chamado BioShock. São vários os lugares criados para a nossa diversão, para verificar esse instinto de explorar. Além disso, algo que atrai o nosso coração são os lugares misteriosos do planeta. A tal da Área 51, o Triângulo das Bermudas, Tunguska, os continentes perdidos como Atlântida, tudo isso instiga a nossa imaginação e nos faz lembrar que o mundo é mais misterioso e mais estranho do que a gente imagina. Veja as pirâmides, por exemplo, essa foto da chegada das pirâmides, não sei se vocês sabem o que foi assim, quando elas pousaram milênios atrás. Mas a pergunta hoje é, de onde vem esse impulso? De onde vem esse anseio de buscar explorar esse mundo? Nós vamos lidar com esse assunto, como falei antes, criação, queda e redenção. Primeiro vamos pensar então sobre o fato de que nós fomos feitos para explorar, nós fomos feitos para investigar esse mundo. Certa vez o presidente John Kennedy, falando acerca do projeto de levar o homem à Lua, explicou da seguinte forma: nós escolhemos ir para a Lua, não porque é fácil, porque é difícil. E veja, Deus colocou o homem no seu jardim e Deus deu ao homem um mandato cultural. Ele envolvia cultivar e guardar o jardim, e como imago Dei, como imagem de Deus, nós éramos chamados para ser profetas, sacerdotes e reis daquela criação. Muitos pensam que o Éden, o jardim no Éden, era o limite dado por Deus para Adão morar com seus filhos, mas não é isso a ideia. A ideia é de que o Éden era apenas o começo. O grande teólogo bíblico Greg Beale explica da seguinte forma: não apenas Adão deveria servir como um sacerdote rei no estágio inicial do santuário edênico, mas Gênesis 1:28 afirma que ele deveria subjugar toda a terra.
porque Adão e Eva deveriam subjugar e governar sobre toda a terra, Éden sugerir que eles deveriam estender os limites geográficos do jardim, até que o Éden cobrisse toda a terra. Eles estavam no outeiro primitivo do hospitaleiro Éden, fora de onde estava terra inóspita. Eles deveriam estender essa área menor, habitável do jardim, por meio de transformar a região caótica exterior em território habitável. Veja, Deus coloca o homem no jardim e Deus coloca no homem o impulso e o mandato de ir além do jardim, de ver o que tem lá fora para a glória de Deus, levando esse desenvolvimento em nome de Deus. Como sacerdote, ele deveria proteger e santificar toda a criação. Como rei ou vice-rei da criação, ele deveria dominá-la de uma maneira bela e não destrutiva. E como profeta, ele deveria investigar a verdade de Deus sobre o mundo e construir sobre ela, pensar os pensamentos de Deus após ele, e assim de uma maneira receptivamente criativa, criar sobre o que Deus fez. Talvez você pense no jardim no Éden e você tenha apenas aquelas ideias de um lugar idílico de ócio, de ficar fazendo nada o dia inteiro, mas não é essa a informação bíblica. A Bíblia nos mostra um projeto divino onde Adão não ia ficar deitado eternamente em berço esplêndido ao som do Pison ou do Eufrates e à luz do céu profundo. Era um ciclo de trabalho em 6 dias e descanso no 7º. Com o tempo, à medida que a humanidade avançasse, Adão iria utilizar a sua capacidade mental, iria interagir com o mundo feito e dado por Deus, derivando, criando sobre aquilo que Deus dera. Hoje nós vimos, o pastor Mateus nos apontou muito bem, que mesmo a humanidade depois da queda, faz esse tipo de coisa, de desenvolver a agricultura, a agropecuária, música e tantas outras coisas. Isso não é um fruto da queda, isso é algo que acontece apesar da queda. A cultura criada por Adão antes da queda deveria servir para encher a terra do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. O homem não foi feito somente para colher o que já existia, mas para desenvolver. Adão teria filhos e filhas com Eva, e a multidão dessas pessoas iria povoar a terra, e o desenvolvimento seria constante. E veja, é um pouco inútil a gente especular até onde iria isso, mas o fato é, haveria desenvolvimento tecnológico, haveria avanço cultural. Será que, sem a queda, em alguns poucos séculos, Adão seria o primeiro astronauta? Ou será que ele deixaria a honra para um dos seus filhos? Veja, a gente não sabe, é claro, mas penso que sem a queda, esse desenvolvimento tecnológico seria ainda mais acelerado. Primeiro, porque a criação não nos resistiria como ela resiste depois da queda. Em segundo lugar, porque mesmo os efeitos noéticos, os efeitos do pecado sobre a mente humana não teriam acontecido. E além disso, as inúmeras situações de tragédia que interromperam e retardaram o desenvolvimento humano não teriam acontecido também. O fato é, nós somos todos, por natureza, como seres humanos, exploradores. Nós queremos saber o que tem além de onde estamos. O grande escritor J.R.R. Tolkien sugere que há alguns anseios básicos que aparecem repetidamente nas lendas e nas fábulas. E um desses anseios básicos, ele fala de vários, mas um deles é nós explorarmos os limites do espaço e do tempo, conhecer o que se passa além das nossas pequeninas fronteiras. As nossas lendas, os nossos mitos, muitas vezes envolvem isso. A gente quer saber o que tem atrás daquela cachoeira, o que tem além daquele vale, o que acontece além mar, o que tem lá em Andrômeda. O ser humano deseja conhecer os limites do planeta, bem como o que há fora do planeta. Nossa ciência, nossa arte, nossa ficção mostram isso. E isso não é por causa da queda, isso é apesar da queda. Veja, nós somos exploradores por natureza. Você conhece criança, não conhece? Criança é assim. Saem pelo quintal e às vezes além do quintal para descobrir o que está lá. Seja um riacho atrás da propriedade, seja uma toca misteriosa, um buraco no chão, seja um acesso impensado ao terreno do vizinho. Amam as crianças estender os limites do seu território. A gente sabe, é claro, que às vezes acabam se metendo em encrenca, em linha de trem, em animais perigosos, mas as crianças querem saber. O que tem atrás daquela porta, papai? O que acontece se eu virar o corredor? O que acontece se eu subir aquela escada naquele lugar escuro? Se não forem cuidadosas, as crianças vão acabar achando coisas que não devem, como, por exemplo, abrir um guarda-roupa e parar num lugar onde é inverno sempre e o Natal não chega nunca. Mas o fato é, muitas vezes nós pensamos nos seres humanos como apenas homo sapiens.
O ser humano capaz de pensar, de entender, de conhecer. Mas nós somos muito mais do que isso. Como imagem de Deus, nós temos muitas facetas do nosso ser. Nós somos o homo ludens, o ser humano que gosta de brincar. Nós somos homonarrativos, nós somos um ser que gosta de histórias. Nós somos homo faber, nós somos fabricantes, criadores. Nós somos homo religiosos, temos o aspecto religioso. E nós somos também homo explorens, um ser explorador. Nós queremos desbravar, nós queremos ter acesso ao que não nos é permitido. Basta você investigar a história da humanidade e você vai ver inúmeras vezes o impulso humano por expandir as fronteiras. É claro, muitas vezes isso acontece por causa de eventos externos, como fomes ou guerras que forçam movimentos migratórios, pestilências, essas coisas. Mas, além disso, missões exploratórias acontecem tão antigamente quanto a humanidade existe. Assim como lendas sobre continentes perdidos, cidades perdidas. Com a era das grandes navegações, o conhecimento que nós temos do mundo se amplia tremendamente. E a história é pontilhada por grandes exploradores e viajantes, nomes como Vasco da Gama, Fernão de Magalhães, Marco Polo, Francis Cook e tantos outros, são apenas alguns daqueles que fizeram com que as fronteiras da humanidade se ampliassem. É claro, a gente sabe também que misturado a isso, e aqui a gente já está entrando um pouco no aspecto da queda, misturado a isso tem objetivos militares, tem o desejo de pegar escravos, exército, de roubar terras dos outros, de explorar minério. Veja, pense em Alexandre o Grande marchando com seus exércitos até a Índia, pense em Cristóvão Colombo chegando até a América, seja Vasco Balboa cruzando o istmo do Panamá e navegando o Oceano Pacífico. E além disso, nós podemos pensar na própria era espacial, quando nossos olhos finalmente puderam ir para as possibilidades celestiais. Vicariamente, com dos nossos representantes humanos, nós já andamos na Lua, quando nossos representantes daquela nave deram pequenos passos para o homem, que foram grandes saltos para a humanidade. Na época da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputavam a supremacia do espaço ferozmente. Hoje isso diminuiu um pouco, mas de vez em quando surgem notícias de missões para levar o homem até Marte. Cada vez mais Marte anda no nosso imaginário popular. E claro, a gente tem também não somente as fronteiras externas, mas uma das principais fronteiras ainda inexplorada é a fronteira submarina. Talvez você não saiba, mas a gente sabe pouco do que se passa no fundo dos nossos oceanos. Eles são cheios de mistérios. Homens como Jacques Cousteau, e esse outro não é ele, mas é alguém inspirado nele, contribuíram tremendamente para nosso entendimento acerca dessa região do globo. Mas o fundo do mar segue bastante misterioso. Nós fomos criados para explorar. Nós temos esse anseio nos nossos corações, e isso foi dado por Deus. Isso é criacional, gente. O homem foi feito por Deus para dominar o mundo, para cultivar e guardar a criação, e é natural querer ver o que Deus fez, o que Ele botou naquele canto, o que tem depois daquela floresta. Como tantos outros impulsos, isso não se perde na queda humana. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto, pensar acerca de como que mesmo na queda, mesmo o homem morto em delitos e pecados, como a Bíblia descreve, como que ainda assim ele segue explorador. Anseio por exploração no mundo caído. Certa vez o grande George Mallory, um dos grandes alpinistas da história, respondeu a pergunta da seguinte forma: por que escalar o Monte Everest? Perguntaram para ele. Porque ele está lá. Como se dá esse impulso de queda após a queda? Esse impulso de exploração após a queda? Veja, ele segue de formas diversas, algumas das quais continuariam existindo, só que agora o pecado mancha e se enrosca em tudo. Vale a pena a gente considerar isso, porque Deus continua agindo graciosamente para com a humanidade, o que a gente chama de graça comum. O ser humano não é tão rebelde quanto ele poderia ser, mesmo com a queda. Se ele fosse consistente com a sua rebelião, ele não teria nem como viver nesse planeta. O homem rebelde segue com o mesmo instinto exploratório e desenvolvedor, mas agora ele faz isso em rebelião, sem dar graças, sem reconhecer o Criador. E ele segue buscando alargar o mundo, alargar as fronteiras. Antes da queda, o homem faria esse ampliar das fronteiras sempre para o bem-estar de todos e a glória de Deus. Agora o homem faz esse alargar de fronteiras para o seu próprio bem-estar e sua própria glória. E são muitas as expedições que visam tanto o alargar de fronteiras quanto a sua própria glória. Pega para ler depois sobre a grande batalha entre Roald Amundsen e Robert Falcon Scott.
Esse é um dos exemplos mais interessantes de briga exploratória do século XX. Lá no início do século XX, a humanidade estava brigando para ver quem ia ser o primeiro homem a chegar no Polo Sul. E uma expedição foi liderada pelo Amundsen, um norueguês, e a outra pelo inglês Robert Falcon Scott. E a briga era, quem vai ser aquele que vai ter a honra de falar, eu fui o primeiro. Ninguém quer ser o segundo a pisar no Polo Sul. Você quer ser o primeiro. E essa concorrência, ela mostra bem como que na queda essas coisas acontecem. O anseio por chegar ao Polo Sul é algo natural da imagem de Deus. Mas a briga pela notoriedade, pela honra, pela fama, pelo dinheiro, que faz com que nações briguem e circunstâncias sejam feitas e coisas ruins aconteçam, isso está ligado à queda. É claro, boa parte dos anseios humanos de sair por aí envolvem coisas mais escusas do que o mero desejo criacional. Envolve uma fuga de problemas, uma fuga de si mesmo. Talvez aquele anseio de ir explorar o novo shopping de descontos que abriu e gastar o que não se tem. Ou deixar de lado o trabalho e as responsabilidades, porque surgiu um novo bar, lanchonete, restaurante, food truck no outro lado da cidade que você quer conhecer. Quantos não são nossos adultos ou jovens vagando por aí, porque estão buscando algo que eles não encontram? É interessante porque, desde a queda, nós temos buscado preencher esse vazio no coração causado pela rebelião contra Deus, por meio de explorar, por meio de buscar conhecer as coisas. Essa constante busca de novidade e de adrenalina pode mover muitos, e pode ser algo um tanto mais sinistro. Como um escritor de ficção científica, Stanislaw Lem, disse, o homem saiu para explorar outros mundos e outras civilizações, sem ter explorado seu próprio labirinto de passagens escuras e câmaras secretas, e sem encontrar o que está por detrás de portais que ele mesmo selou. Percebe a ideia? Se eu começar a olhar para longe e sair andando por aí, eu não preciso lidar com as coisas incômodas que estão aqui dentro, aqui pertinho de mim. E é bem possível que tanto esforço hoje esteja ligado a justamente evitar o lugar onde, no mapa do nosso coração, a gente sabe, eis aqui dragões, e a gente ir para longe, buscar, explorar o que tem por aí. Quais são as formas que a gente continua vendo esse tipo de exploração no mundo caído? São várias as sugestões. No artigo eu lido bastante com a ideia de cartografia, essa tradição antiga na humanidade de criar mapas, fazer mapas, inclusive na ficção científica, se você quiser ver lá depois. Aqui eu vou focar em duas coisas. Uma delas é um anseio humano curioso, o de subir montanhas. Uma forma peculiar em que o Homo Explorens se mostra nesse mundo é por meio desse anseio antigo e mundial de subir montanhas. Por que se dá o trabalho? Por que enfrentar os ventos e a temperatura e o perigo de subir o Everest? Porque está lá. Foi a resposta do grande alpinista George Mallory. E essa resposta satisfaz, na verdade. Dá para entender o anseio. A gente entende isso num nível interno aqui. Não é preciso que a escalada ou o mero passeio pela mata atinjam algo externo. A exploração em si nos basta. Um escritor e também alpinista muito interessante, vários livros publicados, Jon Krakauer, ele disse o seguinte sobre alpinistas. Ele disse, a maioria dos alpinistas não é de fato biruta. Eles estão apenas infectados com uma estirpe particularmente virulenta da condição humana. Krakauer é um excelente escritor e ele fala muito sobre esse anseio que você encontra nas pessoas. O fato é que o desejo por subir onde ninguém subiu antes é antigo na humanidade. Além, é claro, do mero desejo de você ter uma vista bonita e dizer que você subiu aquele pedaço de pedra. E o montanhismo tem fascinado multidões. Lembro na minha adolescência de ler um livro interessantíssimo escrito pelo Dick Bass, que foi o primeiro homem a escalar os chamados 7 cumes, que é a montanha mais alta de cada continente. E foi só lá nos anos 70, se eu não me engano, que alguém finalmente pôde dizer que subiu o maior da Europa, da América do Sul, da Ásia, de cada um dos continentes. É uma tarefa hercúlea, muito mais difícil do que você imagina. E subir aquela pedra, escalar aquela árvore, visitar aquela ilhota, subir naquela rocha lindona que habita os nossos céus, noites afora. Isso é algo que a gente tem tentado fazer. Não por ser fácil, mas por ser difícil. Tá, mas pensando teologicamente, por que montanhas? Parte pode ser esse desejo de reconhecimento, enquanto para alguns a coisa em si, o seu desafio bastam. O já mencionado Jon Krakauer tem um excelente livro sobre reflexões acerca de homens e montanhas. O livro se chama Os Sonhos do Eiger, e ele faz referência a isso aqui.
o Eiger, um pico belíssimo na Suíça. Isso que vocês estão vendo é a sua face norte, uma face de mais de 1 quilômetro de granito preto, que é talvez a escalada mais difícil do planeta. E aí você vê esses desenhos, são as principais rotas tentadas, provavelmente onde mais morre gente por tentativa na proporção. Uma das mais belas técnicas e difíceis escaladas desse mundo. E o Krakauer, ele uma vez estava tentando subir com um amigo chamado Mark, e ele fala assim, a diferença entre eu e o Mark é a seguinte, nós dois queríamos subir o Eiger. Ele queria a escalada, eu queria poder dizer que tinha subido o Eiger. Ele ainda estava naquela fase jovem, onde os hormônios fazem com que você ache situações de vida ou morte algo divertido. Eu não, eu só queria poder dizer que fiz. E talvez seja isso, para alguns é o apelo da adrenalina e da emoção, para outros é simplesmente o bravado de poder dizer eu fiz algo que pouca gente fez. Agora, uma coisa interessante que a gente pode investigar é o seguinte, talvez você nunca tenha parado para pensar, mas o tema bíblico-teológico de subir montanhas é algo fortíssimo. Alguns salmos, como o Salmo 24, por exemplo, falam sobre o anseio e o desejo de subir o Monte Santo do Senhor. E com isso a representação é de quem vai poder chegar até o lugar da habitação divina. E é claro, está lá os elevados requerimentos morais para fazer isso. E é interessante que a história da redenção se desdobra ao longo de montanhas. O Éden, como Ezequiel 28 nos indica, era um lugar montanhoso. Depois nós temos aquela situação do Monte Ararat, onde repousa quem? A arca. Depois nós temos Monte Moriá, onde o que acontece? No pacto com Abraão, Abraão leva Isaque para ser sacrificado. E ali aponta-se para o pacto. Depois o pacto é renovado no Monte Sinai, com o terror e a santa lei do Senhor. Depois é no Monte Sião, onde se estabelece a cidade de Jerusalém. Depois há um monte da transfiguração, há uma colina da caveira, o Gólgota, e assim por diante, em direção ao grande monte Sião, a grande Sião celestial, descrita como o santo monte do Senhor, onde não se fará nenhum dano. Talvez haja no coração humano, por causa da queda, um entendimento de que é necessário transpor a distância para o monte santo do Senhor. Será que é daí que vem o instinto humano de querer subir montanhas? Será coincidência que tantos dos rituais pagãos idólatras que existem no mundo se passem precisamente ou em montanhas, ou em templos projetados para replicar montanhas? Será que o desejo humano de escalar envolve algum resquício do anseio bíblico de subir diante do Senhor, como Babel era? Não sei, Deus o sabe, mas que interessante é. Esse é um dos aspectos. Outra coisa ligada a esse anseio de exploração, mesmo no mundo caído, é o de exploração turística. Por que a gente gosta tanto de turismo? Por que a gente não se satisfaz com viver e habitar e nunca ir mais de 5 ou 6 quilômetros de onde a gente nasceu? É impressionante como o ser humano gasta tempo e esforço com esse tipo de coisa. Seja juntando dinheiro para viajar, seja lendo a respeito de outros que viajaram. Você já parou para pensar quanta gente, quantos livros, quantas revistas, quantos blogs são feitos meramente com descrições de viagem, algumas das quais você nunca vai fazer? Mas o mero ler acerca de quem fez é algo que move o nosso coração. Muitas vezes a gente só não sai do sofá, né? Por seja limitações financeiras, ou de tempo, ou de saúde, mas mesmo assim, são infindáveis os documentários em canais como Discovery, National Geographic, são vários os programas, são inúmeros os guias de viagem, vai em qualquer livraria, você encontra uma seção de guias de viagem, existe um ramo da escrita chamado Travel Writing, que é o relato de viagem, que é bem estabelecido, e todo ano saem coletâneas dos melhores escritos do ano. Passeia qualquer hora pelo site TripAdvisor e vai lá e avalia as atrações da sua cidade. É um barato fazer isso. E como a internet se tornou um terreno fértil para esse tipo de coisa, dicas para baratear, informações sobre quais os melhores aeroportos para você passar a noite e onde dormir em cada aeroporto. Tem sites dedicados a todo esse tipo de coisa, porque é infinito o interesse humano. É o que os alemães chamam muito habilmente de Wanderlust, o desejo por vagar, o anseio por sair por aí. Isso é parte de quem nós somos como humanos. As férias, os feriados, os recessos servem em grande frequência para a gente fazer isso. É raro encontrar alguém que não goste. Seja pelo prazer de conhecer novos lugares, seja ver novas culturas ou lugares bonitos, experimentar alimentos e costumes diferentes, esse viajar está embutido no coração humano. É claro, muitas vezes isso vira idólatra.
Afinal, queda. Isso vira idólatra, a gente gasta o que não tem, a gente abandona o que não devia abandonar, a gente passa a tratar o próprio trabalho, que deveria ser tratado como algo bendito diante do Senhor, a gente trata o trabalho como aquele sofrido intervalo entre o tempo que a gente realmente vive, que são as viagens, mas a gente deve pensar além disso. São vários os lugares que todo mundo gostaria de conhecer, lugares bonitos para a gente ver. Quem não gostaria de pegar essa estrada aí em direção a Glenorchy, na Nova Zelândia, e ver essas coisas lindas? E assim por diante, são muitos e muitos os lugares. E talvez você saiba, cada vez mais o ser humano vem desenvolvendo tecnologias e formas de viagem. As grandes empresas de turismo e de cruzeiro internacional, cada ano prometem seus navios mais novos e mais bonitos. Esse aí deve sair daqui a uns 2, 3 anos. Navio de mais de 200 mil toneladas, uma coisa gigantesca. E é curioso que, mesmo com o assombro do terrorismo islâmico, mesmo com mazelas globais, todos os anos, milhões e milhões e milhões de passageiros se aventuram pelo globo, querendo conhecer os cafés de Paris, os canais de Veneza, os assombros de Londres, a história milenar de Israel, o Alasca com seu esplendor, ou destinos mais exóticos como Escandinávia, Turquia, Indonésia e mesmo lugares como a Groenlândia, que ainda são pouco explorados, mas que cada vez mais são conhecidos e visitados. Há empresas agora renomadas e especializando-se em oferecer pacotes de expedição para a Antártida, para o Polo Norte, para ilhas setentrionais como Svalbard e tantos outros lugares. Até mesmo rotas difíceis como ir até o acampamento base do Everest, hoje são abertas a qualquer rico turista. Não sem perigo ou esforço, mas relativamente seguro, podem ser levados até lá e mesmo até o cume. Isso cada vez surge mais. E veja, são notórios os homens que têm se mostrado capazes de grandes feitos. Aqui tem 2 deles, 2 que eu admiro tremendamente. Esse com gelo no rosto é o brasileiro Amir Klink. Talvez você já tenha lido algum dos livros do Amir Klink. Se você não leu, faça isso. Seja o livro 100 Dias entre Céu e Mar, em que ele narra a travessia a remo que ele fez da África até o Brasil. Seja o livro Paraty entre Dois Polos, em que ele navega sozinho por 640 dias, indo até a Antártida e navegando até o Ártico. Seja o livro Mar Sem Fim, em que ele circunnavega os mares do sul em épicos 88 dias, coisas maravilhosas de ler e de aprender. Esse outro com cabelo épico é o Reinhold Messner. Esse é um tipo peculiar de maluco. Muitos o consideram, sem muita dúvida, o maior explorador vivo. Seus feitos são de fazer nós, meros urbanos, corar. Ele é um dos poucos homens que esteve tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Ele atravessou toda a Antártida esquiando. Ele foi o primeiro homem no mundo a subir todos os 14 picos com mais de 8.000 metros. Ele foi o primeiro a subir o Monte Everest sem uso de qualquer equipamento de oxigênio suplementar. E com esse cabelo épico. Gente que busca superar limites e fazer coisas que nenhum de nós é capaz de fazer, mesmo no mundo caído. E sempre com essa mistura, dessa nuance de anseios colocados por Deus, com desejos manchados pelo pecado. Motivos criacionais se misturando a motivos rebeldes, como idolatria, busca da glória própria, mas ainda assim o homem avança, mesmo nesse mundo caído. E por fim, temos que pensar acerca de no que esse anseio por exploração nos aponta para expectativas redentoras. No que essas coisas nos apontam para a consumação de tudo. Será que essa exploração não é um mero escapismo? Ou mesmo um abandono da missão que nos foi dada? Gastar tempo com esse tipo de coisa? Será que isso aponta para realidades redentivas? E assim a gente vai para o nosso terceiro e último ponto, a restauração de todas as coisas e os limites tecnológicos. Um filme de ficção científica muito bom, de alguns anos atrás, chamado Interestelar. O astronauta principal diz o seguinte: a humanidade nasceu na Terra, mas ela não foi feita para morrer aqui. Veja, nesse filme o que ele está dizendo com isso é que talvez a nossa existência possa continuar além das estrelas. O que ele diz é verdade, mas a gente entende biblicamente em um outro sentido. Nós não fomos feitos para morrer aqui. A morte entra por causa do pecado. Sem pecado não teria entrado morte. E nós, será que temos que nos satisfazer com esse planeta caído? Ou será que a gente pode imaginar a humanidade deixando o seu legado em outras situações?
Não fomos feitos para morrer, nem aqui, nem em nenhum outro lugar. E a promessa bíblica é de que todos os que estão em Cristo encontrarão tal realidade. Nosso anseio por uma nova terra sem morte será concretizado. E vamos pensar sobre isso um pouquinho então. A primeira pergunta: há lugar para a gente lá fora? Veja, você sabe que os anseios por explorar não se limitam à geografia do globo terrestre. Os astrônomos desde a antiguidade têm se intrigado com o movimento dos corpos celestes. A lista de grandes pensadores interessados no movimento dos astros é gigantesca e, diferente da ideia popular, envolve muitos e muitos. Senhor, obviamente nós somos proibidos e buscavam entender o funcionamento dos astros para a glória do Senhor. Obviamente nós somos proibidos de tentar utilizar as estrelas para divinações, mas a Bíblia nos incentiva a olhar para as estrelas como forma de reconhecer a grandeza de Deus, a nossa pequenez e os projetos divinos. Pegue o Salmo 8 e medite sobre ele. Pegue o final do livro de Jó, capítulo 38 em diante, em que Deus chega e confronta Jó precisamente com as noções das estrelas, das galáxias. Contemplar as estrelas serve para nos humilhar e também nos exaltar. Serve ainda para atiçar alguns velhos anseios que, embora danificados, não foram perdidos na queda. O que o homem ganha ao sonhar com a exploração do universo? Veja, nós todos temos no coração um anseio pela eternidade, um anseio por explorar algo que vai além disso. O livro de Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas de uma maneira tal que esse sentimento não é completamente compreendido nem saciado debaixo do sol. As pessoas, os teólogos gostam de chamar isso de desejo pelo eterno. Em geral, isso se conecta a coisas como as artes, mas eu penso que se mostre muito mais. Esse anseio pelo eterno que nós vemos no coração humano aparece, por exemplo, em facetas diversas do brincar, seja em jogos infantis ou em esportes organizados. Penso ainda que esse espírito exploratório da humanidade está conectado a esse senso de eterno, a esse senso de grandeza, de ir além. A humanidade tem mostrado isso desde o início, o sentimento de que nós sabemos que o mundo deve ir além do que a gente vê aqui e agora. Embora o mundo hoje tenha ficado menor na aldeia global, ao mesmo tempo parece que está cada vez mais misterioso. E a ficção científica e a pesquisa aeroespacial têm levado adiante as ideias de nós, quem sabe, acharmos um novo planeta onde a gente possa morar, caso a gente estrague completamente esse aqui. E é impressionante, pare para pensar, quantas são as histórias de ficção científica que envolvem, de alguma maneira, o entendimento de que esse mundo está quebrado e precisa ser consertado. Algo está errado aqui e a gente precisa fazer algo a respeito. Porque o ser humano, queridos, ele instintivamente sabe que tem algo de errado com esse mundo, que ele precisa ser redimido, que ele precisa ser consertado. E a nossa ficção frequentemente lida com essas ideias. E por isso que você vai ver histórias sobre colonização interplanetária, sobre terraformatação, que é você pegar um planeta inóspito e, por meio de alguma ação tecnológica, transformá-lo em algo parecido com o que a gente tem aqui na Terra. Há histórias de terras paralelas, coisas que muitas vezes mostram, claro, futuros distópicos e complicados, mas essa chama de explorar segue viva. Certamente nisso também tem um elemento da rebeldia humana, a ideia de que o homem não pode ser detido na sua busca, na sua capacidade, no famoso discurso do John Kennedy de 62, que eu já citei, a ideia de que nada vai nos deter, de que se nós colocarmos tanto dinheiro e capacidade suficiente, nós iremos nos livrar do mal desse mundo. E obviamente a gente sabe que nós não vamos participar dessa ação de salvação do mundo. A salvação do mundo ela é monergista, ela é Deus fazendo sozinho. Só Deus pode fazer aquilo que Ele pode fazer, salvar o homem. Mas o homem natural sente esse impulso. Ele sente esse anseio por fazer algo a respeito dessa triste realidade que ele se vê. E assim a gente tem tentado achar alternativas. E nós temos a esperança bíblica de um novo universo, não temos? Veja, a doutrina da nova criação, queridos, ela é belíssima, mas ela é tristemente pouco conhecida dos crentes. Muitos crentes acham que o futuro reservado para nós é uma espécie de uma existência incorpórea, sem físico, apenas espírito, num lugar etéreo, imaterial. Mas isso é apenas o que a gente chama de um estágio intermediário entre a morte e a ressurreição. A nossa plena satisfação e vida eterna se dará nesta terra restaurada na consumação.
com tudo que é impuro sendo destruído, a velha terra sendo restaurada com a descida da cidade celestial, uma nova terra e um novo céu, onde habitam justiça. Obviamente a gente precisaria de uma palestra inteira só para explorar esse assunto, mas basta te dizer o seguinte: o que nos aguarda depois do julgamento final, depois da consumação, é uma nova terra com grande continuidade com essa, sem as amarras e os efeitos do pecado. Mas nós seremos humanos eternamente, refeitos à imagem de Cristo, para desfrutar esse mundo e fazer o que Ele nos criou para fazer. Sendo assim, por que não seria possível, após séculos ou milênios, na nova Terra, nós desenvolvermos a tecnologia para conhecer outros planetas? Hoje, tal tecnologia estaria muito além do nosso conhecimento. Nós não temos capacidade de propulsão que faça com que o tempo de viagem seja inferior ao tempo da vida humana, mas se não a morte, isso fica secundário. E pode ser simplesmente que justamente nós, livres do pecado, livres das amarras todas, sejamos capazes de desenvolver a tecnologia de uma forma surpreendente. Arthur C. Clarke, um dos grandes gênios da ficção científica, certa vez disse o seguinte, frase famosa: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. Pensa nisso. O que Napoleão acharia de seu smartphone? Como que Júlio César veria um ônibus espacial? Ele ia achar que é mágica. O que o apóstolo Paulo diria se você falasse para ele que é possível ir de Jerusalém à Espanha em menos de 2 horas e por cima da terra? Ele falaria: não é possível, até parece. Não seria estranho se Paulo suspeitasse de coisas religiosamente ilícitas acontecendo. Nós não sabemos o quanto nós poderemos avançar em tempo infinito, com recursos hoje inimagináveis. Mas quando estivermos lá há 10.000 anos, brilhando como o sol, explorando e inventando em honra a Cristo e sua maravilhosa criação, na sua graça, em perfeita comunhão, só Deus sabe o quão longe nós iremos. Talvez por isso, hoje falar em conhecer outros planetas pareça-nos algo como mágica ou ficção. Cooper, no filme Interestelar, diz: nós sempre nos definimos pela habilidade de sobrepor o impossível. E nós contabilizamos esses momentos. Momentos em que ousamos mirar mais alto, quebrar barreiras, tentar alcançar as estrelas, fazer o desconhecido conhecido. Nós contabilizamos tais momentos como nossos feitos mais orgulhosos, mas perdemos tudo isso. Ou talvez apenas tenhamos esquecido que somos pioneiros, mal começamos. E nossos maiores feitos não podem ter ficado para trás, porque nosso destino está acima de nós. Nós fomos criados, queridos, para dominar a criação, e nós seguimos tentando fazê-lo de formas diversas. Por vezes, embora nós vivamos em tempos tão interessantes de globalização e revolução digital, pode surgir um pouco de frustração de que falta pouco para explorar por aí. Nós nascemos tarde demais para explorar o planeta Terra. Já está explorado em grande parte. As grandes navegações e os inúmeros exploradores já fizeram isso. E nós nascemos cedo demais para explorar as estrelas. Será que teremos que nos limitar a explorar o hiperespaço? Nós queremos explorar. E nós somos frustrados por esse anseio, porque o mundo quebrado nos frustra nas suas limitações. Tudo está nas mãos do grande contador de histórias e mapeador desse mundo que está sendo renovado. Na nova Terra, penso que nós teremos os meios e o tempo para irmos além desse pequeno e espetacular planeta azul. Veja, pense comigo, Deus criou incontáveis planetas. Deus criou incontáveis galáxias. Deus escondeu coisas em recantos do universo assombrosas, como nebulosas e outras coisas, que só agora, com telescópios, a gente está conseguindo visualizar. Será que após a renovação do cosmos, nós poderemos visitar essas coisas? Ou menos parte dessas coisas? Não sei. Mas não tem por que não acontecer. Se não vier a acontecer, tudo bem também, estaremos com aquele que é o anseio dos nossos corações. E se Deus quis fazer essas maravilhas para Ele ficar sozinho, olhando e achando lindo, tudo bem também, é a glória dEle. Mas parece-me que Deus fez mistérios criacionais para que Ele exultasse quando nós os percebemos, quando nós os exploramos e glorificamos o Criador por meio de reconhecê-los. Por certo, Deus exulta quando Newton entende as forças que regem a gravitação. Por certo, Deus exulta quando Einstein vislumbra algo sobre o espaço-tempo que ninguém tinha pensado antes. Por certo, Deus fica alegre quando Amundsen toca o Polo Sul pela primeira vez, colocando lá sua bandeira norueguesa e assim por diante.
imagino que novos céus e nova terra terão lugares deslumbrantes para nós podermos explorar, sem o pecado dificultando. Randy Alcorn, num livro seu, diz, está aí em cima: muitos de nós tiram prazer de viajar nesta terra. As pessoas não se aventuraram através de oceanos ou para o espaço sideral por causa do pecado. Eles o fizeram, pois Deus nos criou com um anseio por explorar e a criatividade para tornar tal anseio em realidade. Você já leu sobre pessoas que fizeram viagens impressionantes e desejou ter o tempo, dinheiro, coragem ou saúde para fazer o mesmo? No novo universo, nenhuma dessas restrições irá nos impedir. É difícil para mim, diz Alcorn, acreditar que Deus criou incontáveis maravilhas cósmicas, planejando que nenhum olho humano jamais as visse e nenhum humano jamais pisasse nelas. Os relatos bíblicos conectam a humanidade tão proximamente com o universo físico e conectam os céus com a manifestação da sua glória de tal forma que eu creio que ele tem a intenção de explorarmos o novo universo. Veja, eu não posso hoje aqui provar para você por A mais B que vai acontecer. Se não acontecer, a gente vai viver em eterna beatitude sem isso. Mas quem sabe? Quem sabe na nova terra, assim como o Homo sapiens poderá, enfim, investigar os mistérios da criação sem o pecado o atordoando. Assim como o Homo faber, o homem criador, vai poder criar sem os limites do pecado. Assim como Homo ludens, nosso aspecto de brincar, irá se divertir sem mais a maldade. Assim como nós, seres humanos, iremos nos ver lidando com beleza sem mais feiura. Quem sabe o Homo explorens, nós, os exploradores, não poderemos ir bem além dessa pequena bolota azul. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse mundo glorioso que o Senhor fez. Nós agradecemos porque ele é cheio de deslumbres e porque o Senhor colocou em nós um coração que se maravilha com deslumbres. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a pensarmos biblicamente sobre essas coisas. E que nossas próprias explorações, sejam turísticas, seja o que for, que elas sejam feitas em honra ao Senhor. Nós te louvamos por esse grande universo que o Senhor criou. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção.